Gente, tudo bom com vocês? Mais um vídeo aqui do Nugget. O que eu ouvi falar hoje é sobre uma opção um pouco anti-meta. Quer dizer, anti-meta não, relativamente. Eu sei que no canal eu quase nunca falo sobre meta e essas coisas, porque o foco geralmente é trazer decks mais baratos e pra diversão. O problema é que lançou um deck barato no meta, quer dizer, relativamente barato, mas tipo, comparando com o Snake Eye, o Tenpai tá bem mais barato. E como ele tá no meta, eu meio que achei bom falar. Principalmente vai ter o ICS Rio. Então, se você conhece alguém que vai jogar o ICS Rio, manda esse vídeo pra ele, que pode ser de muita importância. Se eu te ajudei de alguma forma, por favor, deem like. E, gente, se vocês puderem compartilhar e comentar, eu sei que é meio chato pedir isso no começo do vídeo, mas como eu passei um tempo sem conseguir postar vídeo no canal, o canal perdeu engajamento. Então, se vocês pudessem compartilhar e comentar, ia ajudar muito. Indo pro vídeo em si, pra você entender como lidar com o Tenpai, você primeiro tem que descobrir os pontos fracos dele. O Tenpai, ele tem uma certa imunidade por causa do campo e do 5-10. Então, você tem alguns momentos que consegue interagir com ele. No Normal Summon do Pydra, na ativação do campo e em algum momento entre o campo e o Sanguinpai. Tipo, no começo da fase de batalha você consegue fazer alguma coisa. Porque pra quem não sabe, o campo meio que não deixa você interagir com os dragões durante a main phase. E quando o Sanguinpai foi invocado, acabou. O cara não consegue fazer nada durante a Battle Phase. Você não consegue fazer nada. Se o cara chegou ao ponto de fazer o Sanguinpai sem você conseguir parar ele, você vai morrer. O forte Tenpai é isso. Se ele chegou no dragão transcendente Sanguinpai, você vai morrer. Essa é a verdade. É muito difícil você parar ele depois disso. Aí a gente tem os momentos que dá pra interagir com eles. E aí, essa parte aqui são das change traps mais comuns, das techs mais comuns. E aqui são umas techs que eu tava vendo. A primeira coisa aqui, Draw e Nibiru não usem. Não funciona. Só não funciona em nenhum momento desses, porque o oponente nunca vai invocar mais de 2 Tempais na main phase, a menos que seja, sei lá, de turno 2. E o draw não vai afetar muito o cara, só se ele for burro. Se ele tiver uma burrice assim, tipo, tiver dando uma misplay de puxar pra mão ao invés de setar uma das magias, se ele cometer essa cagada, você consegue dar o draw. Mas mesmo assim, você depende da burrice do seu oponente. Considerando que o jogo é difícil pra caramba, eu acho melhor ir nas opções mais garantidas. A opção que é um pouco mediana é o ocultador de efeitos, porque tipo, se o cara der normal Pydra e não tiver outras coisas pra continuar esse combo, o ocultador de efeitos vai parar ele. Mas tipo, é um risco, porque pelo resto do duelo o ocultador vai ser meio inútil. Depois do momento que ele der o campo, o ocultador de efeitos perde a utilidade. Então, não sei, tem cartas melhores pra lidar. A Irmã Fantasma, a Freira, ela pode ser boa contra esse deck, porque sempre que o oponente der uma invocação especial, você vai ganhar o PV, então vai ganhar o PV do ataque. Então, tipo, se o cara, por exemplo, começou a fazer o combo dele lá, geralmente vai ser difícil ele finalizar. Pode dar um trabalhinho. Eu acho que dá pra contornar essa coisa, porque o Tenpai dá muito dano, mas principalmente porque a magia de campo é um tanto quanto absurda, porque ela busca carta, protege, e ainda quando é destruída dobra o ataque, quando a Nami gosta de fazer umas cartas um pouco quebradas. E então, às vezes vai dar, às vezes não, depende muito da mão do cara. Por isso que eu boto como mediano. A Impermanence tá em relação a ele. Entre essas que são mais medianas, as melhorzinhas são a Impermanence e a Belly. Porque quando esse cara aqui for voltar do cemitério, a Belly interage com ele. E a Impermanence pode parar a jogada no Pydra. Eu acho que é o momento que você vai usar, muito difícil você usar depois. Mas a Impermanence dá pra usar na Battle, diferente do ocultador de efeitos. Aí, indo pras boas de verdade, as techs boas, quer dizer,
Ashe fica entre as boas de verdade contra o Tenpai, tá? Entre as boas de verdade e as medianas. Porque, tipo, eu acho que ela é boa pelo seguinte motivo. Contra um Tenpai, ela vai interagir aqui e aqui, então são duas interações que vão ser úteis, mas principalmente porque ela também interage com o Snake Eye. O Snake Eye é a carta mais forte que vocês vão ver, é o deck mais forte que vocês vão ver. O Tenpai pode ser bom, mas o Snake Eye é muito melhor. Infelizmente, o deck de 5.000 continua sendo melhor do que o de R$500. Mas a Ashe, por ser boa contra o Snake Eye e contra o Tenpai, eu acho que ela é uma das melhores desse formato. Ela fica entre as boas. A barragem dimensional, ela funciona se você for de turno 1. Você bota ela virada pra baixo, ativa isso e o Tenpai não faz nada. Você fala, não pode invocar Synchro, o Tenpai só funciona invocando Synchro, e o Tenpai tem uma fraqueza. Se ele não consegue te matar, o jogo dele meio que acaba. Principalmente que alguns símbolos genéricos, tipo Barone ou Savage, nem existem mais, então o Tenpai meio que não consegue fazer nada se passar. A Mourner, o Fantástico Chorão e o Calafrio da Meia-Noite, ele vai negar o efeito de um monstro invocado por invocação especial. E como isso funciona, tirando a etapa de dano, como isso funciona a quase qualquer momento, vai ajudar. E além disso, você pode causar um burnzinho, mas eu acho ela relativamente... Acho que talvez até a Ashe e a Prisão sejam melhores que ela. Mas tipo, como você pode ativar ela durante a fase de batalha, negar alguns efeitinhos, como o do Shundra, por exemplo, ou o do Sangenpai, pode ser bem útil. E agora a gente tem as duas melhores entre as mais convencionais. Essas daqui são as mais desconhecidas, assim. Mas entre as mais convencionais, as mais fortes. Se o seu deck puder usar, eu uso o Shifter. Ele é uma carta ridícula. É só isso que tem pra dizer. Ele para quase qualquer deck. Ele é uma Floodgate muito ridícula. Eu, como jogador de Thunderheeze, acho isso muito bom. Mas ele é uma carta bem nojenta. Ele atrapalha bastante o jogo. Se você dá isso no Tenpai, isso meio que para a jogada dele, porque desliga esses três caras aqui. E você também tem a Ghost Ogre. Caso o seu deck não possa usar o Shifter, pra lidar com o Tenpai, a Ghost Ogre é a primeira opção que você vai ter. Porque a Ogre interage com o campo do Tenpai e o Snake Eye puro tá sumido. Então, a vertente que mais tem de Snake Eye agora é a vertente com Fire King. E a vertente com Fire King usa a magia de campo do Fire King. E se você der Ogre nela também, você acaba com a jogada. Sinceramente, das Change Traps mais convencionais, eu acho que nesse formato, podem me achar estranho, mas eu acho que a Ogre é a melhor Hand Trap pra lidar com o meta. Porque até o Voiceless Voice, ele usa uma magia contínua. Acho que ele usa uma magia contínua. Ele usa mágicas contínuas e de campo. E basicamente a Ogre nega mágicas contínuas e de campo, destruindo elas antes que elas possam dar efeito. Então os principais decks como Voiceless, Fire King, a vertente de Snake Eye, que é com Fire King principalmente por causa do Tenpai, o Tenpai, vão sofrer na Ogre. A Ogre é a melhor hand trap desse formato. Desse formato que a gente tá agora, a Ogre é a melhor hand trap, sem menor dúvida. Agora, indo para as coisas mais alternativas, tem duas aqui que é só para exemplificar. Se o seu deck tiver alguma forma de botar um Protoss ou alguma Floodgate tipo um Empen no campo, o Thunderheeze janta Tenpai com farofa, porque a existência do Empen e do Shifter no Thunderheeze acabam com o Tenpai. E o Protoss, se o seu deck conseguir acessar o Protoss, usa. Isso pode até dar uma chance pro Sword Soul, porque aí ele vai anular tanto o Fire King, tanto o Tenpai quanto o Fire King Snake Eye. É só você falar fogo e meio que acabou pro cara. E agora, indo para as outras coisas, tem umas coisas aqui que eu acho meio mediana. Tipo, por exemplo, esse cara aqui e a maioria dos Kuribohs, eles vão te proteger de um dano. Às vezes isso pode te ajudar, mas não sei,
acho que não vai ser muito útil, mas caso alguém queira, tem a opção, tem coisas melhores. Esse cara aqui, combinado com algum regulador no campo, ele basicamente deixa um regulador imortal e você não sofre dano de batalha envolvendo ele. Então, caso seu deck passe no endboard com um regulador, pode ser útil. Ele realmente é uma opção, mas acho que tem coisas melhores. Essa carta aqui, eu tava jogando um Speed Duel e eu vi ela. E ela é boa contra o Tenpai por um motivo. Principalmente se o deck for de inseto, que aí ele trava totalmente. Mas ela pode se equipar um monstro da sua mão, você pode dar de efeito rápido, e o monstro se torna inseto. E ela vai na mesma lógica do transplante de DNA nessa coluna aqui. Os Tempais precisam de um regulador dragão. Se você transforma o Shundra em inseto, ele não consegue mais fazer 5. Você pode travar real a play do Tenpai com isso. Ele é uma ótima hand trap contra o Tenpai, mas contra o Snake não é tanta coisa. Caso seu deck consiga também algumas cartas boas, são a Interromper Invocação, que... Ah, não, mentira, falei errado. A Interromper Invocação não serve não, desculpa, gente. Coisa acontece. Mas eu peguei a coisa errada. Mas uma carta realmente boa é o Aboco. Essa é uma carta bem antiga, que você não sofre dano de batalha e não tem monstros destruídos em batalhas. Também tem uma carta que é a barreira... Peraí. Tem uma carta aqui que é a... Aqui. Barreira da Vida Mística, que pode te proteger com isso também. Que basicamente você vai fazer isso porque se você der uma Aboco ou uma Barreira da Vida Mística, você não vai sofrer dano e nessa daqui seus monstros nem vão ser destruídos. Então o Tenpai pode fazer toda a jogada dele, você não vai levar o ATK, ele não vai conseguir te dar dano. E como você ativou ele antes desse cara que impede você ativar coisas, o efeito vai estar lá. Então meio que o cara não tem muito o que fazer. O Aboco é uma das melhores traps, mas mesmo assim ainda é uma trap. Então pode ser utilizado qualquer carta de back row, ou uma carta que tem sido muito usada, que é o Lightning Storm, vai destruir. Por isso que uma carta que outra carta que também segue essa linha é o Mensageiro da Paz, que impede monstros com 1500 ou mais de ataque de declarar um ataque. Isso trava ainda mais eles, porque eles nem conseguem batalhar para trigar os efeitos. E todos eles, tem 1700, 1600, 1500, 2600 e 3000. Todos eles têm mais de 1500 de ataque, 1500 ou mais de ataque, o que impede eles de atacar com essa carta no campo. E como eles não podem declarar um ataque, você trava ele, mas mesmo assim ainda pode ser lidado como back row. Mas se você quiser uma carta para jantar o Tenpai, uma carta que realmente, uma hand trap que jante o Tenpai, as melhores hand traps são essas duas aqui. O inseto que eu tinha te falado antes, que é o Parasita Paranoico. As cartas de Parasita dão uma jantada no Tenpai. Mas também existe essa hand trap aqui, que é o Curifoton, que ele é o único Kuribo que realmente dá conta no Tenpai, que você pode descartar ele e pagar 2000 de vida. Você não sofre dano pelo resto do turno. Se você jogar com deck de Photon, você pode... Eu acho que ele pode ser buscável, não tenho certeza, mas ele tem Photon no nome, então... Mas se você faz isso, você pode... Ele funciona como uma hand trap mesmo. Porque diferente da Wacoco ou o Mensageiro da Paz, ele não pode ser tirado por back row. Mas você pode dar acesso ao cara, por exemplo, uma TTT, mas eu nunca vi um Tenpai usando TTT. E ele vai ficar ali, caso o cara tenha Rita de luz, tem Rita. Caso o cara tenha um monstro que use isso, que eu acho ainda mais difícil. Mas o Curifoton, ele barra totalmente o Tenpai. Se eu fosse botar as 3 melhores cartas pra lidar com o Tenpai no meta atual, eu botaria o Inseto em terceiro, porque as 3 melhores hand traps. Porque entre os tipos de tech que tem aqui, hand trap é melhor, porque é bem mais difícil interagir na mão do que no campo do cara. Eu botaria em terceiro Parasita Paranoico, que ele tem a mesma linha de todos os parasitas, que era aquela coisa do Weevil, que ele tinha
os cards lá que mudavam pra inseto. Então, tipo, todos esses parasitas, o parasita parasactide que o Evil usava, ou o parasita paranoico mesmo, todos esses funcionam contra, porque transformam em inseto. Qualquer carta nessa linha, eu botei esse daqui porque ele é uma hand trap, então ajuda. Vai dar uma parada por não deixar fazer os synchro, então já ajuda, é uma carta realmente útil. O Carifoton é a segunda melhor, porque o Carifoton, ele basicamente, se o Tenpai não te finaliza, ele não consegue montar um campo que vai resistir às suas jogadas. É muito difícil o Tenpai ganhar depois do turno 2, dá uma segurada boa. O Carifoton, ele basicamente vai impedir ele de bater. Ele é uma hand trap, ou seja, ele não toma Lightning Storm, que vai impedir você ser morto pelo Tenpai. Então, tem um custinho até de 2.000 de vida, mas mesmo assim ainda é maravilhoso pra lidar com o Tenpai. E a Ghost Ogre é a melhor carta desse meta. Ela, não tem o que dizer, a Ghost Ogre é a melhor carta do meta, que é a melhor tech do meta, porque ela lida com todos os decks que estão no meta agora. O Snake Eye puro é o único que ela não lida. Porém, com o crescimento do Kirin e com a última banlist, a maioria dos Snake Eyes tem usado a vertente Fire King. Logo, se você for pro ICS Rio, se eu pudesse recomendar uma hand trap no seu deck, qual eu vou botar 3 primeiro? Nesse formato, não vai ser nem Ash, nem Permanence. As 3 primeiras que você tem que pensar é a Ogre, porque ela vai bagunçar com a maioria dos decks mais fortes que estão por aí. Enfim, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês aproveitem. E quem joga de Flanders deve estar aproveitando esses últimos dias de meta. Enfim, adeus.